Tá legal. Vamos lá, compartilhar a tela. Estão vendo? Sim. Então, tá. Então, a história da Sueli, nós estávamos falando, ela relatou que ela atendeu a senhora, né? Que eles atenderam a senhora a pedido do sogro da Sueli, e, no caso, ela estava chorando muito, ficava repetindo, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ela não tinha percebido que ela havia desencarnado. E aí, pela doutrinação, ela foi acalmada, foi levada para um local de auxílio, e, logo em seguida, o sogro da Sueli incorporou na Sueli Caldas e explicou que cada um tem a desencarnação que lhe é própria. Muitos, como a mulher que foi atendida, não sentiram a explosão do acidente, porque, no caso, deu uma explosão, né, um incêndio. A Sueli falou que o perispírito dela, da mulher estava íntegro, ela viu a mulher perfeitamente, né? E ele explicou que esses espíritos, que quando eles não sentem, como se assim, não está entendendo o que está fazendo ali, porque na verdade eles nem viram o acidente acontecer, né? Eles já tinham cumprido vários resgates, mas faltava este, da morte coletiva. Então, olha como é interessante que a gente vai ver que existe um resgate de morte coletiva. Eu tenho um outro texto que está no livro do Chico Xavier, eu vou mandar para vocês, porque, ou então depois eu leio no final de hoje, se der tempo, porque ele vai explicar várias coisas sobre isso. Porque não é nada as pessoas falar, ela precisa desse resgate. Aí, nesse textinho, eu não vou adiantar, senão a gente atrasa, ele vai explicar por que várias vezes acontecem essas mortes coletivas, essas desencarnações coletivas, porque tem sempre uma razão de ser. Então, aí, nesse caso, o que a gente estava falando sobre o local, que todo local, um centro espírita que tem essa proteção grande, que faz esse trabalho muito intenso, né? Não centros mais que tem muitos trabalhos, no caso, eles têm essa... Ele é um posto de repouso, um posto de repouso para o pessoal que trabalha no mundo espiritual. E eles precisam de local para dar um refazimento, eles conversam, né, como está falando ali, e ela fala que toda casa espírita é sempre um posto de socorro, nem que seja para poder conversar com esses desencarnados que estão perturbados, que às vezes vêm encaminhados para casa só para poder ter um alívio, né? Então, continuando o capítulo 10, que a gente começou aqui, que ele estava vendo que esse entendimento tinha, isso acontecia muito, o Miranda vai falar que a partir das 8 horas da manhã, um bom número de servidores espíritas se encontrava nas salas respectivas do atendimento fraterno, dos passes, dos grupos de estudos, bem como de assistência espiritual a desencarnados, na sala utilizada há poucas horas pelo grupo de Miranda. Então, nesse local, estava tendo esse tipo de atendimento, porque muita gente morava, né, nessa instituição. Então, eles podem ter o atendimento, ter os passes, né, e o grupo de estudo. Fora o que ele já comentou, que muita gente eles faziam ligações com outras pessoas pela internet, né? Faziam muitas reuniões sendo divulgadas pela internet. Então, o Miranda fala que serviço e orações vibravam no ar. Leituras edificantes eram divulgadas por aparelhos de som. Isso me lembrou no Frei Luiz, né? Que Frei Luiz, você vai andando pelo pátio, pelos lugares, e a reunião que está tendo lá, a reunião pública, você escuta em qualquer lugar que você estiver, eles estão na mesma reunião, você fica escutando fora. E aí ele fala que mesmo acontece lá, que as leituras edificantes iam pelo aparelho de som. E todos se movimentavam em ambos os planos da vida, com objetivos elevados para a edificação do bem sem limite. Miranda comentou com Gracindo, então, que é o administrador desencarnado, né, que ele ficou surpreso com o carinho que a médium Malvina recebeu de todos os membros da caravana e dos diretores espirituais da instituição. Vendo-a frágil, apesar das dores que a martirizavam, a mediunidade brilhou em grandeza durante as comunicações com o espírito híbrido. Aí o Gracindo vai explicar que ela era frágil, mas na hora da mediunidade ela se levanta e mostra, né, a grandeza. Aí Gracindo explicou que Malvina foi preparada muito antes dessa reencarnação, desde 1830, quando a obra da instituição foi planejada. Agora, olha, gente, 1830 é antes do Espiritismo, né? Porque a gente lembrar que a Malvina veio lá da época da época de Francisco de Assis, de Clara, né? E fez parte lá do grupo da Clara, e ela já era acolhida por ele já nessa época. Então, 1830 já começou a planejar a obra dessa instituição, que a gente sabe que o pessoal fala que, na verdade, seria a Mansão do Caminho, né?
Então, por possuir esses méritos, Malvina foi destacada para ser a médium encarregada de todo o planejamento e por um longo período da estruturação no plano material. Então, ela planejou, já estava trabalhando no plano espiritual e quando chegou no plano material, que ela está encarnada até agora, ou seja, isso nesse tempo de agora, ela também está trabalhando como médium nessa estruturação de lá, né? E o Gracindo lembrou que não é a primeira vez que a Malvina exerce a mediunidade. Lembra que a gente já estudou que ela já foi médium na época da codificação? Só que naquela época ela só fazia parte de fenômenos. Ela nem acreditava em reencarnação, que eles comentam lá no outro capítulo que a gente já leu. Então ela exerceu a mediunidade, porém na vivência anterior, ela foi uma espécie de adestramento para ela experienciar naturalidade nos dois planos da vida. Então, só para ela passar por aquela fase de ser médium, que ela fazia os fenômenos, que ela era assim, na média de efeitos físicos, né? Mas só que assim, aquilo foi um treino, né? Um adestramento, que eles usam até essa palavra. E para ela adquirir resistências para as lutas de edificação. No outro que eu vi também, a Sueli comenta que nenhum médium do quilate da Malvina e do quilate do caso de Chico Xavier, de Divaldo, foi médium só agora. Eles já tiveram a experiência, porque para ter médium com tantas atividades, né, eles têm diversos tipos de mediunidade, eles não são médios de primeira vez. Então, é o mesmo caso da Malvina. Tu vê que é a segunda vez que ela já vem com essa mediunidade ostensiva, né? Ela foi disciplinada pelos mentores espirituais e trataram os roteiros que ela deveria percorrer para serem bem executados os programas superiores. Agora, sabe que é uma coisa interessante? A Malvina, ela mesma elegeu a forma feminina, por considerar a mediunidade uma delicada expressão de maternidade temporária e rápida, quando ocorrem os fenômenos de incorporação ou de psicografia, acolhendo os desconhecidos com ternura e mantendo uma alta sensibilidade em razão dos hormônios que tipificam a organização somática da mulher. Então, por a mulher ter sempre, quer dizer, a maioria, né? Esse instinto materno, né? E essa delicadeza, ela escolheu ser uma forma feminina porque ela teria essa expressão de maternidade, para acolher as pessoas com ternura. Ela acolhe quando ela incorpora, contém a psicografia, né? Então, de qualquer maneira, ela escolheu para ficar mais sensível também, né? E o planejamento dela veio da seguinte maneira: desde cedo, no corpo físico, ela passou a ver e ouvir, assim como a ser instrumento de espíritos, mas especialmente os zombeteiros, embora a proteção dos mentores. Então, vamos lembrar bem que a gente pode ter mérito, mas se ela estava comprometida com outros, que a gente já viu, né? Que tem os espíritos que estão até hoje, ainda estão perturbando a Malvina. Então, o que acontece? Você é um instrumento dos espíritos e mesmo os mentores te protegendo. Pode acontecer de você ficar ali sendo perturbado, né? Então, a misericórdia divina sempre protegeu do mal. Então, ela tinha a proteção dos mentores, facultando que ela tivesse uma infância católica muito acentuada, treinando a mente e o coração na doce mensagem de Jesus e de alguns santos que a fascinavam. Mas depois de alguns incidentes, de muitos incidentes, na verdade, né? E uma quase obsessão, ela vai passando pela fase, né? Sendo jovem, não tendo maturidade, ela passou isso tudo e aprendeu a dedicar-se à mediunidade, sendo dócil às orientações dos espíritos, e isso lhe permitiu conviver com alguns médiuns, que no caso dela lá, né? Se for realmente essa história, ela está convivendo com o Divaldo, né? E vários outros médios que deve ter na casa, e adquirindo experiências no comportamento, entendendo as ciladas e desafios propostos por adversários do passado e inimigos do bem, que se compraziam em fazê-la sofrer com o objetivo de perturbar-lhe a tarefa e anulá-la nos objetivos para os quais renasceram. Por outro lado, quer dizer, no caso aqui, eles falam que ela entende que ela passa, que tem os adversários, mas ela sabe que eles querem perturbar a tarefa dela e não deixá-la realizar os objetivos. Por outro lado, nunca lhe faltaram amigos de ambas as esferas, auxiliando-a a defender-se e a perseverar com ânimo e alegria de servir. Então, aqui, agora eu vou dar uma paradinha para vocês comentarem o que vocês entenderam disso, porque eu vou passar depois para um textinho da Joana de Anjos falando sobre essas ciladas que nós estamos vendo aqui,
para os médiuns. O que vocês já viram sobre esse assunto, sobre a história dos médiuns, nesse caso aqui, né? Fala aí alguém. É muito interessante o destaque que é dado aqui no livro que você também destacou, que ela escolheu a forma feminina para reencarnar, né? Isso deixa bem claro que nós somos espíritos e que em determinadas encarnações nós ou escolhemos ou viemos, seja na forma feminina ou masculina, não importa, porque nós temos obrigações a cumprir e que isso faz parte da nossa evolução. Foi muito legal se colocar essa questão no livro, porque muita gente faz confusão com essas questões, né? E aí começam os preconceitos, e inclusive com os próprios espíritos. Achei muito legal essa abordagem, bem simples, bem direta e de grande esclarecimento, né? Eu queria fazer essa abordagem. Eu também achei assim, interessante, eles também comentam lá, né, nessa live, que ela escolheu essa figura feminina, mas justamente porque a gente sabe que a figura feminina, a gente vai lembrar de Maria, vai lembrar daquele acolhimento materno, né? E é uma coisa interessante que você, parece que você dá mais, fica mais sensível, né? Então, ela, quando ela vai receber, vai incorporar os espíritos, ela também teria, como ele fala ali, a parte hormonal, porque aí isso faz parte do nosso instinto. Então, aquilo já é natural não é do espírito, que a gente sabe que o espírito não tem sexo, mas é natural, como ele coloca dos hormônios, então, da pessoa, e vai sentir aquele sentimento, aquela emoção para envolver, vai juntar o que o espírito, Malvina, né, o que o espírito dela, no caso, que é ela, vai ter de compromisso com aquela sensação de querer acolher, de querer abraçar, né? Eu acho que foi assim. O instinto maternal é comum na mulher, né? Mas nem todos os espíritos têm opção de escolher o sexo. Sim, isso Sabe? aí Eu acho não. que para ela foi dada essa opção, mas nem todos eles têm, É, né? é o que ela fez, fala aqui, que ela tem mérito. Tanto que ela está desde 1830 planejando isso. Agora, vê bem. E ela escolheu porque ela tem esse mérito. Agora, por exemplo, ela não podia escolher, que ele vai falar aqui que ela tá sentindo, está machucada, não sei o quê, está com reumatismo. Ele falou que não podia poupar ela, mas ela tem o que ela tem que passar. O lance do sexo ali, para poder trabalhar com isso, também foi escolhido. Ela também não podia casar, né? A gente vai ver que a gente sabe que ela não casou, ela teve lá uma paixão que ficou recolhida. Então, assim, tudo isso, ela sabe que faz parte da programação, mas como ela tinha mérito, ela conseguiu escolher o sexo para poder fazer num trabalho melhor. Na verdade, foi um trabalho melhor, né? Ó, já estamos com 7 minutos, eu vou ler rapidamente o texto da cilada, que está aqui no outro, que eu vou tentar, quer ver se eu partilho agora? Vou estar um stop aqui e vou partilhar outro texto. Vou tentar, né? Esse da cilada, deixa eu ver se esse aqui, participante. Tá difícil agora que eu já não estou achando mais o termo negócio da cilada. O da cilada, acho que ele, isso aqui, ó. Vou tentar passar para vocês aqui agora, share. É um texto que eu vou passar para vocês o link depois, que é bem grande, não, de repente não vamos conseguir ler tudo, não. É de Joana de Ângelo. Então, assim, nesse texto, eu vou só ler os trechinhos que eu falo da cilada, sobre Dá os... para ler cinco. Não é tão Faltam grande 6 assim. minutos. Bom, vou ler rapidamente, ver se eu consigo terminar. Isso aqui é de Joana, né? E ela vai dizer: na trajetória humana, em favor do desenvolvimento moral e intelectual, o espírito, não poucas vezes, defronta armadilhas bem urdidas, nas quais tomba de maneira irreversível, comprometendo-se por largo período. Constituem testes da resistência moral de todo jornaleiro que se aprimora através das experiências da evolução. Ninguém que desempenhe funções ou papéis relevantes que não seja surpreendido por esses mecanismos perigosos,
que lhe põe à prova a capacidade mental e as resistências morais. Sutis algumas vezes apresentam-se como dourados atrativos que seduzem e terminam por envilecer o caráter de quem lhes aquece ao convite. Noutras ocasiões, surgem de inopino, ameaçadoras e voluptuosas, surpreendendo e obrigando as vítimas a capitular, inermes, interrompendo o ritmo do ideal, da conduta, do trabalho a que se efervoram. Algumas anunciam favores e glórias fascinantes, que atingem a sensibilidade emocional, levando a paixões de afetividade doentia. Inúmeras outras assumem o odioso aspecto da animosidade e da perseguição inclemente e gratuita, que termina por desestruturar aquele que lhe padece o cerco. Normalmente, fazem-se insinuantes e agradáveis, sem aparente malícia nem mácula, culminando pelo envolvimento daquele que se permite fascinar pelo engodo de que se revestem. Semelhante ao que ocorre com os insetos escolhidos nas malhas brilhantes da teia de aranha que os espreita, a fim de devorá-los depois, logra êxito em razão dos fios viscosos e de aparência inocente que retém as presas incautas, impossibilitadas de qualquer forma de libertação. Existem ciladas silenciosas e vulgares, as ciladas, né, que na verdade, insensatas, em que muitos corações gentis e dóceis se enleiam, comprazendo-se irresponsavelmente no comportamento divertido que se torna chulo e perturbador. Diversas outras são refinadas e trabalham a presunção do indivíduo invigilante, afastando-o do convívio social saudável que parece asfixiá-lo, isolando-o na alienação da falsa autossuficiência. As ciladas constituem recursos perturbadores durante a experiência humana, que tem a finalidade de proporcionar a aquisição de resistências espirituais e de valores pessoais ao indivíduo, mediante os quais o espírito se enriquece de sabedoria. Todos os seres humanos, de uma ou de outra maneira, experimentam-nas durante a vilegiatura terrestre. Há, porém, outro gênero de ciladas perversas que merecem atenção redobrada. Trata-se daquelas que são programadas no mundo espiritual inferior, nas quais se comprazem os espíritos invejosos, atrasados, primários e os malvados, que se transformam em obsessores, verdadeiros verdugos das demais criaturas humanas, individualmente assim como da sociedade terrestre como um todo. Odiando o progresso moral, do qual se alijaram por vontade própria, elegendo o sofrimento decorrente da ignorância em relação à verdade como diretriz de segurança pessoal, esses espíritos infelizes transformam-se em inimigos do bem, que pensam impedir de expressar-se, assim como da felicidade do próximo que invejam. Quando alguém se alça acima da craveira comum e chama a atenção pelos valores éticos, culturais, políticos, religiosos ou de qualquer outra natureza, investem furibundos contra, gerando situações embaraçosas, complicando-lhes os relacionamentos e comprazendo-se em afligi-los. São hábeis nas técnicas de inspiração doentia, trabalhando as reflexões mentais daqueles a quem antipatizam com vibrações perniciosas e extravagantes que desajustam as suas vítimas. Noutras ocasiões, trata-se de inimigos de existências passadas, que mantêm ressentimento em forma de rancor e desejo incontrolável de vingança na sua morbidez dominadora. Insinuam ideias de enfermidades e simulacros, transmitem sensações doentias, envolvem ondas mentais depressivas, suspeitosas ou de violência, em contínuas tentativas de alienar aqueles que lhes caem nas ciladas mentais. Ociosos e insensíveis à compaixão e à fraternidade, persistem com virulência nos seus propósitos infelizes, tornando-se inflexíveis na razão direta em que encontram resistência naqueles que pretendem azorragar. Atiram pessoas irresponsáveis e igualmente ignorantes contra quem se esforça por superar as inclinações inferiores, tornando-se patrulheiros inconsequentes dos seus atos, em razão de não desejarem sintonia com as suas mazelas. Estimulam a sensualidade e provocam paixões tórridas, de consequências desastrosas, desrespeitam os sagrados vínculos do matrimônio, da fidelidade, da consideração que todos se devem reciprocamente. Acompanham aqueles que estão sob a sua alça de mira na condição de vigias impiedosos, sempre aguardando qualquer brecha mental, emocional ou moral, a fim de iniciar as vinculações obsessivas mediante as quais pensam em destruí-los. No que diz respeito aos trabalhadores do Evangelho de Jesus, através da revelação espírita, iracundos e violentos, tudo investem,
na sua sanha alucinada para impedir-lhes o cumprimento dos novos deveres abraçados. Dou uma paradinha aqui, porque já estamos terminando, e vamos passar para o próximo link, tá, gente? Porque agora está terminando aquele trechinho, a gente começa lá, tá bom? Vou esperar vocês lá. Até já. Eu vou lá para o outro. Tá legal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.